No ano de 1982, nós compramos esse local e aqui nós fundamos o cinema Cine Imperial, né? Eu, meu esposo, meus filhos, e nós construímos esse local. Aqui, nesse local nós vamos entrar agora, estamos entrando, era exibido os filmes. Muitos filmes eram jogados de lado, aquele paredão do outro lado, não tinha essa parede, e era jogado nessa parede aqui no telão, na tela panorâmica. Nós chamamos de tela panorâmica. E lá o cinema jogava de lá para cá. Cheirinha, Paixão de Cristo, romântico, filme de guerra, que eles me chamavam. Filmes que às vezes não cabe dizer o nome, mas filmes que a gente, para criança, às vezes para adultos, especificamente para adulto, né? Pessoas mais de idade, gostavam do filme mais ousado. Tínhamos meu carro de som, fazia propaganda na rua. E de lá para cá foi muito bom esse momento de cinema, esses dias de cinema com meu esposo, né, Pacamon. E a gente trabalhamos junto para cuidar das nossas famílias, da educação dos filhos, erguer as coisas que precisávamos, né? E assim foi indo, foram 10 anos de cinema e depois veio a boate, por nome de Boate Flash Dance. Meu nome é Quitéria, eu sou aqui de Brejo do Cruz, nasci aqui, vivi todo o tempo aqui e não tenho como não conhecer a história de Suzete, mas de Zé Pacamon, né? Zé Pacamon chegou aqui em Brejo, chegou numa roda gigante. Nesse tempo, Ave Maria, curiosidade de todo mundo, com essa roda gigante. Eu nunca tive coragem de andar, né? De subir, mas sempre ficava observando os outros subindo. Também tinha a hora da luz apagar, quando a luz apagava, todo mundo vinha para casa. Mas eu me recordo muito também do cinema. Ele aqui em Brejo Cruz, quando ele fez o cinema, que a máquina do cinema fazia até uma zoada quando ligava. E eu muito curiosa para assistir ele anunciar o cinema na rua, que ia ter cinema, né? Que ele, no grau de estudo atrasado ainda, ele falava, não percam hoje no Cine Filme Imperial. Eu achava isso muito interessante. Sempre ficava, né, observando, que era para prestar atenção o português dele, né? Eu achava isso muito interessante. E observava muito também, né, o tempo que ele viveu em Brejo, o amor dele com Suzete, quando começou a namorar com ela, que eles namoravam ali na Bueira. E antes da luz apagar, todo mundo já ia para casa, né? Mas ela vinha com ele. E ela sempre casaram aqui em Brejo do Cruz e durante todo o tempo eu conheci ele só aqui em Brejo e foi uma história, né? Porque a cultura ele iniciou em Brejo do Cruz, né? Porque da minha época de jovem eu conheci a cultura de verdade quando ele chegou em Brejo. No tempo do cinema eu digo que é o tempo que a gente era feliz, não sabia, né? O pai chegava, quando era para montar a máquina, aquele alvoroço da gente, a gente montava, de noite varria, arrumava as bancadas, era a bilheteria, tudo era muito simples e gostoso que a gente vivia, né? Era muito grato pra gente, assim, ter o pai que eu tive, né? Era muito. É aquela coisa, eu conto assim que eu tava falando, minha filha, o sonho dela era ter conhecido meu pai. Que ela disse, ela enche os olhos de lágrimas quando fala que meu pai era uma pessoa excelente, que ninguém fala mal dele. Nunca diz nada de ruim, só fala coisas boas. Ela disse que teve vontade de conhecer o cinema, a boate, coisa que ela não teve. E assim foi inesquecível que eu vivi com meu pai nesses anos. Antes da morte dele foi maravilhoso, era muito. Aquele tumulto, gente, os filmes faroestes que a gente assistia, a gente tinha medo das balas, que abaixava nas cadeiras, era bem interessante. Mas tudo que eu vivi mais meu pai e minha mãe foi bom, porque naquele tempo tudo era bom, aí eu não tenho que me queixar, mas foi maravilhoso mesmo. Cinema, boate, tudo. Eu vivi muito com meu pai, muito, mas se ele tivesse vivo hoje, eu diria mais que eu amava ele. A minha mãe é tudo na minha vida, tudo. Cheguei aqui em Brejo na década de 80, morava no sítio, casei e vim morar aqui. E falar de Suzete e Zé Pacamon é uma coisa incrível, porque a gente conviveu todo esse tempo. Nossos filhos foram criados juntas
E eles eram um exemplo de família aqui em Brejo, que eles são raízes. Ele trouxe, no início, ele chegou aqui com rodas gigantes, como a colega falou, e depois ele fez um pré-cinema, ele dividiu a casa dele. E o cinema era a atração de Brejo do Cruz. Era a alegria de todo mundo, quando todo mundo já pensando o que vai se passar hoje no cinema. Eu, inclusive, assisti muitas peças aqui com meu marido, como, por exemplo, A Paixão de Cristo. A Semana Santa era muito falada, muito bonita, vinha gente da Redondeza assistir A Paixão de Cristo. E era bem tradicional a forma como ele apresentava, né? Era um telão, como hoje é telão, mas é moderno, era um telão na parede, feito por ele mesmo, que ele sempre foi uma pessoa muito criativa, ele fazia de tudo que ele quisesse e ele imaginasse, ele fazia. E falar desse casal é magnífico, porque eles são pessoas incríveis, exemplo de família, pessoas bem educadas, era um casal muito bem, sempre eles tinham uma amizade, uma relação de pai e família muito bem. E o cinema imperial é um marco para Brejo do Cruz, né? Aqui tinha umas tábuas, ele acoplava a máquina aqui, juntamente com tudo pronto, preparado, e jogava para a tela, ficando lá naquela paredão do outro lado, onde nós mostramos lá na sala. E aqui isso era exibido na parede. A tela era exibida aqui nesse paredão aqui. A tela. Ele colocava uma tela todo tamanho que era aqui, era uma tela grande. Umas 150 pessoas cabia aqui dentro, arrumadinho, as cadeiras, tudo arrumadinho. Essa rural é uma história a contar. Todo o Brejo do Cruz sabe essa história, essa rural. Ela é uma 1968, uma dela. Está com 50 e poucos anos de estrada. A maior herança que meu pai deixou aqui pra gente foi esse carro de som. E até hoje a gente conserva e vamos em frente, né? Só preservar, né? Desperta Brejo do Cruz. Se você é meu amigo, queira me respeitar, preserve a serra da turmalina que está em Brejo do Cruz a brilhar, e não venha poluí-la nem tampouco destruí-la, pois vou me pronunciar. Eu sou Suzete Pereira, Brejo do Cruz, minha terra amada e querida. Aqui nasci, criei-me, estudei, casei, viuvei, aqui fiquei. E peço a Deus todo dia paz, saúde e amor, cantar louvores ao meu Deus, e neste meu torrão apreciar o nosso pé de serra, ver e beber dessa água limpa e cristalina que tem no cacimbão a jorrar. Lembrando o seu Valdemiro, que eu mesmo vivi aquele lugar a zelar, e as folhas secas colhei com ancinho apanhar. Com seu zelo, vivia tudo a brilhar, naquele pomar onde tudo dava. Trapiá, jatobá, cajarana braba, ameixa, tamarindo, caju, manga, azeitona, cajá, carnaúba, macambira, goiaba e araçá. Ao meio-dia ouvimos o sabiá cantar, o bento viu o roxinó e a cigarra assoviar, e o verde predominar em suas águas cristalinas na serrinha escorrer, dias sem parar. Eu peço às autoridades que não deixem sua casa aba fazer e não tampouco a queimar. Precisamos urgentemente preservar, reflorestar. Ajude-nos, por favor. Precisamos conscientizar, olhar, amar e apreciar esta terra com amor, pois Deus me deu sabedoria para esses versos escrever. E também benignidade para o meu povo acolher, amar e ser amada, compreender e ser compreendido. Louvo a Deus todos os dias por este ar puro respirar. Ergo as mãos e agradeço a meu Deus, meu protetor. Ó querida turmalina, como és bela, forte, em ti não há defeito. És implacável, exuberante. As pessoas te olham com um olhar admirável. Que bela Brejo do Cruz, te amo. Amo meu povo, terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Desperta, Brejo do Cruz. Desperta e canta ao som deste instrumento, que as luzes que brilham aqui são as luzes do firmamento. Tudo provém de Deus. Amém. Eita, rapaz, falar de Zé Pacamon é voltar ao tempo, não é? Conheci Zé Pacamon aqui em São Bento. Antes da Rural, Zé Pacamon era dono de oficina. Naquela época a oficina era a oficina que fabricava portões, era a oficina que consertava carro. Ou seja, Zé Pacamon sempre foi um faz de tudo. Então,
Eu acho que eu, com idade de 8 a 10 anos, comecei a ter contato com Zé Pacamon. Eu lembro da época de quando começou o namoro de Zé Pacamon com Dona Suzete. Zé ia de São Bento para Brejo de lambreta. Mas aí, Zé ainda utilizou o microfone por um bom tempo. Ele ainda chegou a fazer propaganda à maneira dele, né? Às vezes quando a gente se encontrava, a gente sorria com as nossas coisas, e uma das coisas que fazia, um dos motivos que fazia a gente sorrir, era a maneira como Zé Pacamon anunciavam os filmes. Significou muito importante ainda hoje, né? Porque, tipo assim, eu perdi meu pai, eu fui criada por outra família, não é isso? E fiquei com a biológica, que é a verdadeira ela, né? Eu tinha 2 mães e 2 pais. Aí eu perdi minha mãe, que me criou, meu pai, e perdi meu pai verdadeiro e fiquei com ela. Hoje eu me sinto assim uma pessoa com um grande privilégio de ter chegado até aqui, não é isso? De ter feito esse espaço aqui no que era dele. E só contando vitória e emoção, em vez de quando aparece, aquela coisa toda. Visitas que me deixam, às vezes, perplexa, em que as pessoas me perguntam sobre meu pai, que conheceu a vida dele, a história dele, não é isso? E pra mim é muito emocionante. O meu primeiro namorado foi Zé Pacamon. Me casei com ele, a gente namorou 1 ano e pouco, depois me casei com ele. Eu tinha 16 anos quando eu me casei. Ele tinha 34, ele é mais velho que eu, 18 anos. E nós nos casamos dia 14 de dezembro de 1973, vai fazer 50 anos agora. E eu fui morar em São Bento, morei 13 anos em São Bento, tive 5 filhos, Marta Simone, José, Zulmira, Íris e Márcia. O que ele queria fazer, ele fazia, de ferro, portões, tudo ele fazia de ferro, não tem nada aqui não. Então ele fez, acoplou outra oficina, nessa mesma oficina, ficou 2 em uma de ferro, só quando ele fazer ferro, quando ele fabricar coisa com ferro, e a outra era a oficina de lanternagem. Ele acabou a oficina em São Bento, aí vim morar em Brejo. Eu vou para Brejo e vou montar um cinema em Brejo. Vou comprar uma casa, um terreno, comprar uma casa que não é aquela que nós moramos, uma casa antiga. E a casa ainda é antiga, mas o prédio ele fez todinho. Era o cinema imperial, porque antes ele dizia que não queria trabalhar no que era dele. E para quando morrer também ficar para os filhos. E assim foi feito. Construí o prédio, fizemos cinema, começamos com cinema, depois a boate. E depois ele ainda colocou um bar, mas não deu certo. E aí pronto, ele construiu aqui, comprou esse terreno e veio para cá. E foi muito bom o tempo de cinema, como eu já falei, muito bom. Um cinema. E foi muito bom, ele foi meu primeiro namorado, como eu falei. E eu não esqueço ele, apesar do tempo passou. Foi 20 anos que ele faleceu, fez agora no 17 desse mês, fez 20 anos que ele faleceu. Mas eu não esqueço. E eu fui saindo para o colégio, quando eu fui saindo, ele foi dizendo, olha que moça bonita. Ele disse. Aí chamou a prima dele, olha que moça bonita. A prima dele veio lá fora e disse, menino, para dizer, não diga isso, Zé não é moça de... Assim, mas ele quis dizer no bom sentido. Aí ele repetiu, que moça bonita, eu vou casar com ela. Ele disse, vou me casar com essa moça, que moça bonita é essa? Aí eu também baixei a cabeça e passei bem ligeiro para o colégio, eu tinha muito medo dos meus pais, nunca tinha namorado. E eu sei que foi indo, mas mesmo assim a gente conseguiu namorar. Meus pais não queriam. Né? E foi indo, até que no fim ele disse, eu quero conversar com seu pai e falar com seu pai e pedir sua mãe em casamento. E foi na casa do meu pai, entrou lá e meu pai disse, por que você está entrando aqui? Eu quero falar com você e eu vim pedir a mão de sua filha em casamento. Aí meu pai olhou para ele, olhou para mim e disse, você quer casar com esse homem, minha filha? Você nunca teve namorado, você não tem nenhuma experiência de vida, de namoro, nada. Eu disse, quero, meu pai. E esse cinema, ele mandava buscar em Natal, uma distribuidora Lamar, não sei se ainda existe. Atenção toda a população brejo-cruzense, não percam neste sábado e domingo, será exibido na tela panorâmica do Cine Imperial, a partir das 19h30, o filme Caçada aos Deuses. Traga sua família e venha assistir, porque você é nosso convidado especial.